Otoniel conta pra Adriana e Mau Mau sobre Francesca e revela que o anel de Arthur está na mansão de Pilar. Yuri vai pegar o anel e Adriana descobrirá que não é um anel. Arthur usou o objeto para esconder 3 coisas. Uma fita com a gravação que mostra como Francesca faleceu. Uma herança secreta para Adriana e um segredo que ninguém sabia. Adriana invadirá o aniversário de Silvana para o acerto de contas mais esperado da novela. Otoniel conta para Adriana e Mau Mau que a mãe de Joel, Francesca, aparece para ele há algum tempo. Adriana fica incrédula e fala: "Vô, eu nem sei o que dizer." Mau Mau diz: "Eu também não. Esses dias eu te vi sozinho, dançando no quintal à noite." Otoniel responde: "Aí é que tá, eu não estava sozinho. Estava com a Francesca." Adriana fala: "Vô, eu acho melhor o senhor fazer uns exames e ir em um médico bom. Eu guardei um dinheiro e posso pagar a consulta." Otoniel se irrita e questiona: "Que isso, Adriana? Exame? Você tá pensando que eu tô louco? É isso mesmo?" Adriana responde: "Não é isso, vô. Eu só acho que pode ser algum sintoma inicial de algo mais grave." Otoniel diz: "Eu nem iria contar nada pra vocês. Resolvi contar porque a Francesca passou uma informação muito valiosa. O anel que você tava procurando. O anel do Arthur Brandão. Ele tá escondido na mansão." Adriana fala: "Impossível tá lá, vô." Otoniel insiste: "Tá lá sim. A Francesca trabalhava na casa do Arthur Brandão. Ela morava naquela casa." "Bom, quer saber? Já que vocês não acreditam em mim, eu vou dormir." Otoniel sai de lá. Maurício fica preocupado. Adriana volta pro quarto e deita pensativa. Adriana pega no sono e começa a ter um sonho com Francesca. No sonho, a mocinha aparece indo visitar o túmulo de Arthur, quando, de repente, Francesca aparece com o anel na palma da mão. Com um olhar aflito, a mãe de Joel diz: "O seu avô tá certo. O anel tá lá na mansão." Chocada, Adriana pergunta: "Francesca, você tá aparecendo pra mim?" Francesca responde: "Você precisa saber da verdade. O anel do Arthur não é um simples anel. Ele foi um plano do Arthur. E você falhou." Adriana questiona: "Falhei? Como assim?" Francesca responde: "Você falhou quando não descobriu que não era um anel. É um cofre. Um pequeno cofre com algo escondido. Quando você descobrir a verdade, encontrará uma prova que revelará como eu parti, o que aconteceu horas antes do ocorrido e quem é o culpado." Incrédula, Adriana sussurra: "Então o Arthur guardou provas?" Francesca responde: "Ele guardou não só as provas, ele guardou um tesouro para você. A maior herança dele foi escondida para você achar. E você falhou, Adriana. Você falhou." Adriana acorda assustada, percebe que está soando frio e toma uma decisão. A mocinha telefona para Yuri e diz: "Desculpa te ligar no meio da madrugada, mas o anel do Arthur que você me falou, ele não é um simples anel. E ele tá escondido aí na mansão. Você precisa dar um jeito de encontrar Yuri." O primo de Liris não perde tempo, aproveita que está de madrugada e diz a si mesmo: "Melhor agora que tá todo mundo dormindo." Na ponta dos pés, Yuri faz o que Adriana mandou e começa a procurar o anel de Arthur pela casa. O segurança repara em todos os cantos da sala, depois vai para a cozinha e abre as gavetas. Em seguida, Yuri entra no quarto que era de Arthur. Toma todo o cuidado do mundo para não acordar Pilar e sussurra: "Com certeza deve estar aqui. Eu não posso esperar para achar. Mas se a Pilar me pega aqui, ferrou."
Yuri começa a procurar lá até que, de repente, Francesca entra no quarto, se aproxima de Yuri e sopra no ouvido dele. Quarto da Dinah. Yuri sente que precisa ir até o quarto de Dinah. Vai com mais cuidado ainda e abre a porta de fininho, como se estivesse segurando uma pinça. Dinah aparece dormindo. Yuri entra lá e sussurra. Espero que ela tenha um sono bem pesado. O rapaz abre a gaveta ao lado da cama, vasculha lá e depois abre o guarda-roupa. Em seguida, ele se ajoelha para olhar embaixo da cama. Dinah se vira sonolenta e pergunta: Quem tá aí? Yuri se assusta, fica apavorado e toma mais cuidado ainda. Dinah volta a dormir. Yuri olha embaixo da cama e encontra uma caixinha lá. Quando retira o objeto, ele vê que encontrou o anel valioso de Arthur Brandão e cochicha. Não dá pra esperar mais nenhum minuto nessa casa. Yuri vai atrás de Adriana ainda de madrugada e entrega o anel para ela. Sozinha na sala, a moça passa um tempo reparando bem na joia e sussurra. O que será que tem aqui? A Francesca falou de cofre, mas como? A Adriana nota um furinho na parte interna da joia, pega uma agulha e coloca nesse mesmo furinho. De repente, a parte de cima se abre, revelando um compartimento ali. A Adriana retira um papel de dentro, abre ele e lê. Adriana, sua herança e um grande segredo estão aqui. 15690-4545. Chocada, a mocinha começa a tremer e fala. Minha nossa, então a Francesca estava certa. Meu Deus, tem uma herança para mim. Mas o que o Arthur deixou? Era isso que ele queria me falar naquela noite. Francesca observa a Adriana fazendo a descoberta. A mocinha pega o computador, pesquisa pela numeração do bilhete e descobre que é de uma agência do banco. No outro dia, bem cedo, Adriana vai até essa agência, entrega a numeração para a gerente e é encaminhada até uma sala-cofre. Quando entra no cofre, Adriana encontra apenas um carro velho lá. Fica confusa e pergunta: Que é isso? O meu marido deixou esse carro para mim. A gerente responde: Sim, esse foi o primeiro carro que ele teve. O Arthur queria que ficasse com você. A Adriana se sente um pouco decepcionada, mas agradece e sai de lá dirigindo. A mocinha estaciona o carro na frente de casa e antes dela descer, Francesca sopra do banco de trás. No porta-malas. A Adriana sente que precisa abrir o porta-malas. Vai até lá, levanta a tampa e encontra uma caixa ao lado de um saco de pano fechado. Curiosa, ela abre a caixa e toma um susto enorme ao dar de cara com dezenas de joias brilhantes lá. Diamantes, esmeraldas, rubis e pedras raríssimas. O susto da mocinha é tão grande que ela chega a dar um grito, fecha a caixa e diz: Meu Deus! A Adriana leva a caixa e o saco de pano para dentro de casa, sem ninguém ver, e entra no quarto. A mocinha abre a caixa outra vez, continua chocada e fala: Minha nossa, então era disso que a Francesca estava falando. Essa sim é a verdadeira herança do Arthur. Ele deixou tudo pra mim. A Adriana abre o saco de pano e acha muitas barras de ouro lá, junto com uma pasta de documentos e uma fita VHS. Quando lê os documentos, a Adriana toma um susto maior ainda e fala: Minha nossa, esses documentos são a escritura da mansão e da joalheria. O Arthur doou pra mim em vida e não falou pra ninguém. A Pilar e os irmãos nunca poderiam ter herdado. É tudo meu. A joalheria, a casa, todo o dinheiro. Tudo. Obrigada, Arthur. De repente, Otoniel, Elisa e Mau Mau entram no quarto e ficam chocados ao dar de cara com as joias lá. A Adriana começa a chorar e fala: O Arthur deixou tudo isso escondido pra mim. Vô, a Francesca estava certa. Ela apareceu pra mim, vô.
Isso tudo tava no banco em uma conta secreta que o Arthur fez. Elisa começa a passar mal. Mau não acredita no que escuta e diz: Minha nossa, então a gente tá rico? Elisa fala: Eu sentia que o Arthur não ia deixar você na mão, minha filha. Mas é muito dinheiro. Otoniel começa a chorar e comenta: Agora eu entendi por que a Francesca aparece tanto pra mim. Imagina como vai ser a cara da família inteira do Arthur quando descobrir. Mau responde: Eu fiquei sabendo que vai ter uma festa na mansão da Pilar hoje. O neto da Diná me contou. Eles vão comemorar o aniversário da Silvana lá. Vai toda a família. Adriana fala: Mansão da Pilar uma ova. Aquela mansão é minha. E quer saber? Eu quero mesmo ir para uma festa de aniversário. Adriana percebe que aquele será um bom momento para a grande revelação. Pega a fita VHS que estava dentro do saco de pano e sai de casa com algumas joias. A moça passa em um dos melhores salões de beleza de São Paulo e contrata os melhores stylists. Adriana também compra um vestido verde esmeralda e esbelto, passa por uma transformação no visual e fica parecendo uma verdadeira princesa bilionária. À noite, Pilar recebe toda a família para a festa de aniversário de Silvana, na mansão, e todos os Brandão aparecem lá. O clima fica bom, até que eles tocam no assunto da joalheria, e Tiago diz: É melhor aproveitarem a festa enquanto ainda tem dinheiro, porque do jeito que a Ingrid tá levando as coisas... Ingrid grita: É óbvio que ia vir me provocar. Tá querendo estragar a festa da sua mãe? Pilar avisa: Tiago, eu não admito que você aumente o tom na minha casa. E a partir de hoje eu proíbo a sua entrada na joalheria. Agora pode ir. Sai da minha casa. Tiago ri e fala: Você não pode me impedir de entrar na joalheria. Eu sou sócio. Pilar responde: Se eu e o Ulisses votarmos, podemos sim proibir você. Silvana fala alto: Que absurdo é esse agora, Pilar? Pilar responde: Só falei verdades. De repente, Adriana entra lá belíssima e anuncia: Quem vai falar a verdade agora sou eu. E todos vocês vão me escutar e me obedecer. Todos no ambiente ficam chocados com a mudança no visual dela. Pilar deixa o copo cair no chão. Ulisses fica babando e sussurra: Minha nossa, é a Adriana? Fábia comenta: Até que ela ficou bonitinha. Ingrid, Brigitte e Rafael também ficam impressionados. Pilar a enfrenta e questiona: Quem foi que te convidou para vir até a minha casa? Adriana responde: Foi a Fran. Pilar pergunta: Fran? Que Fran? Adriana responde: A Francesca. Quando escuta aquele nome, Pilar fica apavorada e todos ali notam o comportamento estranho dela. A Adriana tira a fita VHS da bolsa e fala: A Francesca me convidou para assistir um filminho com vocês. Começa com muito suspense, depois vira um filme policial, digno de Oscar. Vocês vão amar. Um telão desce do centro da sala. Pilar fica com mais medo ainda e manda: Vai embora da minha casa agora, Adriana. Eu não tô pra brincadeira. Tiago a interrompe: Deixa, tia. Vamos escutar a Adriana. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. A Adriana mostra a fita e diz: Ela está aqui. A mocinha coloca a gravação para reproduzir no telão. O aparelho acende e começa a passar um vídeo em que Pilar usa uma barra para acertar Francesca. A barra cai no chão e depois Pilar aparece a empurrando da varanda, exatamente como aconteceu com Arthur. Quando o vídeo termina, todos olham para Pilar apavorados. Em choque, Ingrid gagueja: Meu Deus, a minha mãe! Atordoado, Rafael chora e fala: Eu não posso acreditar. Mãe, como é que você tem coragem de uma coisa dessa? Brigitte comenta: Isso não me surpreende nem um pouco. Eu sei que ela é capaz das piores coisas. Pilar fica sem reação ao ser desmascarada. Ulisses a encara com desprezo e diz: Realmente, minha irmã,
Eu não fazia ideia que você pudesse ir tão longe assim. A Adriana fala para todos. Que coincidência, não é? Aconteceu com a Francesca exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Arthur. Desesperada, Pilar manda. Vai embora da minha casa, Adriana. Yuri, tira a Adriana daqui agora. Joga na sarjeta. Yuri se aproxima de Adriana, fica ao lado dela e revela. A Adriana que é a minha chefe. Eu trabalho para ela esse tempo todo. Ainda mais agora que ela é a dona dessa casa. A revelação deixa todos lá atônitos. Pilar fica vermelha de tanto ódio, começa a tremer e fala com lágrimas nos olhos. Você, com a Adriana esse tempo todo? Não, eu não aceito uma trairagem dessa. Não! Ulisses questiona. E como assim essa casa é da Adriana? Vocês piraram? A Adriana mostra para todos a pasta de documentos que Arthur deixou para ela e conta. Antes de falecer, o Arthur passou essa mansão, a joalheria e todos os bens dele para o meu nome em vida. Ele não tinha mais nada quando se foi. Por isso, vocês não poderiam ter herdado nada. Tudo sempre esteve no meu nome. A casa, a joalheria. Agora eu sou a sócia majoritária. Pilar grita. Não, isso é mentira. Eu não aceito. Ulisses passa mal e diz. Isso só pode ser um pesadelo. Eu não tô acreditando. Silvana comenta. Pior que isso é bem o tipo de coisa que o Arthur faria. Adriana revela. Ele deixou tudo em um cofre pra mim. E chegou a hora de eu tomar posse do que é meu. Diná chora em um canto e diz. Era pra eu estar no lugar da Adriana. Eu. A Adriana fala. Tiago, você volta a ser o presidente da joalheria. Tiago sorri e Ingrid grita igual uma mimada. Não! Isso não é justo! A Adriana enfrenta a vilã e manda. Pilar, suma dessa casa. Você tá expulsa. Francesca aparece observando a Adriana do outro lado da sala e começa a aplaudir. Bem nesse momento, todos na sala começam a aplaudir também, menos Pilar, como se não conseguissem controlar a vontade de aplaudir a Adriana. Furiosa, Pilar grita: O que vocês estão fazendo? Aplaudindo essa mulher? Francesca continua aplaudindo com todos, sorrindo. A Adriana fica sem acreditar no que está vendo e grita: Fora, Pilar! A moça aponta o dedo para a porta. Francesca também aponta para a porta e automaticamente todos na sala mostram para Pilar a direção da porta. Mais chocada ainda, a vilã sai correndo de lá sem entender. E em seguida, todos abaixam as mãos, sem entender o que aconteceu. A Adriana recebe uma ligação de Pedro chorando. A Bruna piorou. Está de cama. E para piorar, a Carmita trouxe o meu pai para morar com a gente. Mesmo eu sendo contra. A Adriana diz. E se ela estiver mentindo, Pedro? Pedro diz. Como você tem coragem de falar uma coisa dessa, Adriana? Ela tá de cama. Pedro diz que precisa desligar porque o médico chegou. Pedro e Carmita recebem o médico enquanto o Ademir fica sentado, observando como se soubesse de alguma coisa. Algum segredo que Bruna está escondendo. Essa Bruna não tem jeito. Quero só ver quando o Pedro descobrir. Pedro diz. Muito obrigado pelo senhor ter atendido ao meu chamado. A Bruninha tá lá no quarto. Pedro e Carmita acompanham o médico até o quarto. Vou precisar ficar sozinho com a paciente. Ele fecha a porta e passa a chave. Ademir vê e observa com cara de quem sabe demais. Algum tempo depois, o médico sai do quarto e diz: A situação da Bruna é muito delicada. Ela não pode ficar nervosa de maneira nenhuma. Não pode passar nenhum tipo de estresse.
Este é o momento que vocês fazerem todas as vontades dela. Pedro se senta ao lado da cama e Bruna pede: Não se separa de mim, Pedro, por favor. Uma lágrima escorre dos olhos dele e ele diz: Eu não vou me separar de você, Bruninha. Ele sai dizendo que vai trabalhar e ela dá um sorriso pelas costas dele. Pedro procura a Adriana em casa. Eu sei que eu prometi me separar para ficar com você, mas não vai dar nesse momento. A situação da Bruna ficou mais delicada. Ela não pode passar por nenhum tipo de estresse. A Adriana diz: Pedro, acorda. Ela tá mentindo. Pedro diz: O médico confirmou, Adriana. A moça fala: Tem algo de errado nessa história. Eu só queria te pedir uma coisa. Pedro fala para ela pedir. Adriana diz: Deixa eu visitá-la. Depois disso, eu vou entender. Pedro aceita. Adriana, antes de sair de casa, pega o celular do Mau na mesa sem ele perceber, como se tivesse com algum plano em mente. Pedro aproveita a saída de Ademir e Carmita e coloca Adriana lá dentro. Bruna leva um susto quando vê Adriana entrando em seu quarto. O que essa mulher tá fazendo aqui, Pedro? Adriana diz: Calma, eu vim em paz. Bruna berra: Não importa, eu quero você fora daqui. Adriana fala: É rápido, eu não vou demorar. E juro que eu não vou te fazer passar qualquer tipo de estresse. Eu posso ficar a sós com ela, Pedro? O advogado sai do quarto e Adriana fecha a porta. Ela se aproxima da Bruna e fala: Sinto muito pela sua situação. Bruna fala: Veio aqui para mostrar sua pena pelo meu estado? Adriana diz: Não, pelo contrário. Eu vim te tranquilizar. O Pedro vai continuar com você. Vocês vão continuar sendo um casal. E eu tô tirando meu time de campo. Se esse seu problema é real, como o médico confirmou, eu não quero ser o motivo do agravamento disso. Então, fique em paz. A Adriana se despede, vê uns ursinhos sobre um móvel e diz: Que coisa mais fofa. Ela coloca o celular do Mau gravando, sem Bruna perceber. Bruna diz: Não toca nas minhas coisas. Saia da minha casa. A Adriana sai, diz para Pedro que vai pegar um táxi. Pedro entra no quarto. Acho que agora ficou claro que eu e a Adriana não temos nada, né? De repente, a campainha toca. Pedro pensa ser a Adriana, mas é o médico. Descobri umas coisas diferentes nos exames. Precisava examinar a Bruna novamente. Pedro se preocupa e o médico se tranca com Bruna por meia hora. A única coisa que é mostrada dentro do quarto é o celular do Mau gravando. Em seguida, Ademir chega e vê o médico saindo. Ele sorri. Carmita acha estranho o médico de novo ali. Pedro sai à noite e Ademir vai até o quarto da Bruna. Eu sei o que está acontecendo. Também quero ter a minha vez. Ademir fecha a porta. Pedro procura a Adriana e fala: Amanhã é o aniversário da Bruna e eu tomei uma decisão. Eu vou me dedicar a Bruna 100%. Eu não vou mais te ver, Adriana. Isso é um adeus. A Adriana diz: Tudo bem, Pedro. Quando quiser a verdade, olhe para os ursinhos de pelúcia. Pedro não entende o que ela quis dizer e sai com o rosto cheio de lágrimas. A Adriana também deixa escorrer uma lágrima pelo seu rosto. No dia seguinte, Bruna abre um sorriso quando Pedro se aproxima dela no meio da festa, diante de Carmita, Ademir, Tiago, Silvana, Pilar, Ingrid, Gilda e do médico que a acompanha. Pedro segura as mãos da esposa. Eu escolhi você, Bruninha. Vou me dedicar 100% a você e ao nosso casamento. Eu não vou te abandonar. Bruna se emociona. Então me promete uma coisa. Faz as pazes com o seu pai. Eu quero você de bem com o seu pai.
Pedro olha para Ademir, engole em seco e, completamente vencido pela culpa, responde: Tudo bem, por você eu faço. Pedro e Ademir se abraçam. Ademir pisca para Bruna. Em seguida, Ademir ergue a taça, satisfeito, como se tivesse acabado de vencer. Pouco depois, Bruna decide tirar uma foto, mas se lembra que esqueceu o aparelho no quarto. Pedro, pega meu celular pra mim. Deve estar em cima da cômoda. Pedro vai até o quarto. Ele encontra o aparelho, mas quando se vira para sair, seus olhos param nos ursinhos de pelúcia. A frase de Adriana volta na cabeça dele. Quando quiser a verdade, olhe para os ursinhos. Pedro fica imóvel. Ele afasta um dos brinquedos e encontra o celular de Mau Mau escondido, ainda ligado. Pedro abre a gravação e seu rosto perde a cor. Na tela, Bruna aparece andando normalmente pelo quarto depois que ele saiu. Em seguida, o médico fecha a porta e ela fala sorrindo. Ele acreditou em tudo. O médico responde que enquanto ela continuar pagando, continuará confirmando que o seu estado é delicado. Pedro fica chocado ao vê-la beijar o médico. Pedro leva a mão à boca, mas o pior ainda vem. A gravação avança e mostra Ademir entrando mais tarde no quarto de Bruna. Primeiro o médico, depois o meu pai. Pedro volta para a sala com o celular na mão. Bruna sorri. Achou? Pedro desliga a música da festa e berra. Farsante! Não tá doente coisa nenhuma! O silêncio toma conta do lugar. Carmita fica branca. Silvana coloca a mão na boca. Tiago encara a Bruna sem acreditar. Ingrid pergunta: Do que você tá falando? Pilar se levanta curiosa, enquanto o médico tenta caminhar discretamente até a porta. Pedro bloqueia a passagem. O senhor não vai a lugar nenhum. Ele coloca o vídeo para todos assistirem. Bruna tenta arrancar o aparelho. Isso é montagem. Pedro afasta a mão dela. Cala a boca e olha, todo mundo descobrindo quem você é. Quando a fala do médico é ouvida, Gilda balança a cabeça decepcionada. Tiago diz: Você usou um falso problema de saúde para prender o Pedro e pagou o médico assim. Silvana olha para o filho. E você ainda sofrendo por ela, Tiago. Carmita começa a chorar. Bruna, me diz que isso não é verdade. Ingrid fica horrorizada. Pilar solta com desprezo. Que barraco. E ainda dormiu com o médico. O médico tenta se explicar, mas Pedro aponta para ele. Você sustentou uma mentira médica em troca de dinheiro. Isso é crime. Eu vou denunciar você e vou fazer de tudo para você perder o seu registro. Em seguida, ele encara Ademir. E você usou o segredo dela para conseguir vantagem. Isso também vai ser acrescentado à denúncia contra você. Ademir tenta responder, mas Pedro não deixa e mostra o vídeo. Todos ficam chocados. Minha nossa, até o pai! Pedro arranca a aliança do dedo e joga nos pés de Bruna. Acabou! Eu fui um idiota, mas nunca mais. Bruna chora e tenta segurá-lo. Pedro se afasta. Eu sempre amei a Adriana. Ele sai para procurar Adriana, enquanto Bruna fica no meio da própria festa, cercada pelos olhares de todos e sem conseguir sustentar mais nenhuma mentira. Você acha que o Pedro finalmente deveria ficar com a Adriana agora que ele está separado de Bruna? Que nota você acha que o Pedro merece? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.